Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Quando aquelas bombas explodiram, jogaram o mundo em um cenário devastado, aonde a primeira coisa que caiu foi a ordem e o governo. Nenhuma instituição resistiu. Os humanos que haviam sobrevivido só tinham um instinto, o da sobrevivência. Nem que para isso tivessem que sacrificar e matar, para continuarem protegidos e intocados. Boa parte dos sobreviventes foram morar no subsolo, protegido das radiações e dos perigos da superfície. E quando aquelas bombas caíram, parecem ter rachado o mundo, fazendo enormes fendas aparecerem, o que trazia um ar mais espectral ao mundo. Décadas mais tarde, uma cidade fantasma se ergueu no horizonte. Os sobreviventes que já exploravam, plantavam e tentavam novamente domesticar os animais ficaram alarmados. Parecia uma dessas cidades antigas que existiam antes das bombas e que eles tinham visto em filmes e lido em livros, as coisas que haviam sido preservadas do mundo anterior. Vivendo apenas de trabalho e marasmo, um grupo de jovens quis investigar a aparição daquela cidade fantasma. Ainda mais depois de ter ouvido dos mais velhos as histórias do tempo antes das bombas, os filmes de faroeste e essas coisas que eles assistiam de vez em quando. Parecia ter sido um tempo muito bom e interessante. Por que a destruição então? Um deles se perguntava. Isso é uma ideia mórbida demais. Mas até eu gosto, disse o jovem Marlos. Então, eles juntaram seus recursos em uma espécie de mochila e foram para a cidade. Seriam poucas horas de caminhada, coisa fácil, eles pensavam. O percurso ocorreu sem perigos, até de certa forma bem tranquilo, mais do que eles imaginavam, e a todo momento eles sentiam a brisa bater no rosto. Mas conforme a cidade se aproximava, o ar mudava. Um vento gélido, uma escuridão que estava prestes a tomar conta do grupo, mesmo ainda sendo dia e o sol queimando suas cabeças e rostos. Eles ouviam sussurros esquisitos e viam vultos passando a todo momento. Eles só entendiam algo por terem visto filmes de terror da época antiga, e eles adoravam. Eles escutaram um grito de socorro. Alguém estava pedindo ajuda. Eles identificaram de onde os sons saíram. Estava vindo de um hospital. Eles reconheceram pela cruz vermelha e os tons brancos do lugar. Embora estivesse por fora todo sujo e empoeirado, um vulto passou e Marlos tremeu de medo. Será que devemos mesmo investigar? Ele perguntou. Mas os outros 4 amigos, mais corajosos e adorando aquele clima de terror e aventura, fizeram que sim com a cabeça, e eles então entraram no lugar assombrado. O grito continuou por um bom tempo. Eles estavam investigando as salas em busca daquele pedido de socorro. Estavam se sentindo os heróis dos filmes, uma sensação boa de liberdade e ser importante. Em um dos quartos, finalmente, eles chegaram até os gritos. Era o fantasma pálido e translúcido de uma jovem paciente, que estava deitada em uma maca toda aberta. O sangue espirrava por todos os lados. Ela gritava e pedia ajuda. Um médico havia aparecido e injetado algo nela, que agonizou e gritou por mais um tempo. Os amigos não sabiam como ajudar. Sabiam que ali eram apenas meros espectadores. Após agonizar por mais tempo, a jovem paciente acabou morrendo em uma cirurgia experimental.
O médico já havia deixado a sala e Marlos, horrorizado, tapava a boca com a mão. Eles fugiram do hospital, mas o dia ainda aguardava mais horrores. Olhando os cantos, entrando em casas, eles viam de perto as coisas que só tinham contado através dos filmes. Um monte de esqueletos espalhados pela cidade mostrava que os moradores já haviam morrido há muito tempo. Passando por um beco escuro e molhado, eles se depararam com uma silhueta alta e esga de um homem que deveria ter sido muito esbelto. Usava um chapéu coco muito elegante. Embora as vestimentas estivessem poídas e esfarrapadas devido à passagem incessante dos anos, o homem era cortês e tinha em suas mãos uma adaga muito afiada e manchada com sangue seco. O homem lambeu os beiços, enquanto os amigos se afastavam andando para trás. O fantasma disse para eles não terem medo. Meus queridos, meu tempo nessa cidade já chegou ao fim. Fui um serial killer muito atarefado. Ninguém nessa cidade teve paz enquanto eu estive vivo e andando por esses becos e vielas. Cada morte era uma encomenda ao diabo. Passar bem. Depois da fala, ele retirou o chapéu, e do topo do seu crânio vermes passeavam, fazendo os jovens ficarem com nojo e saírem dali de perto. Sabendo que a aventura estava chegando ao fim, e com medo do que poderia vir a seguir, o sino da igreja começou a ressoar, e uma voz cadavérica começou a anunciar pelo alto-falante: reunião. As almas chegam até mim para buscar redenção. Não se acanhem, se aproximem. Espíritos se aproximavam a todo momento, entrando pelas janelas, pelas portas, por todos os lugares. Parecia ser algo importante. Marlos então pediu que eles fossem embora, voltassem à sua vida na região, cuidar das plantações e dos animais. Mas os seus amigos não ouviram, seguiram a voz do chamado. Queriam investigar. Dentro da igreja antiga, à luz de velas, um fantasmagórico padre, com voz grave e solene, começou a recitar diversas orações para os espíritos que estavam ali presentes, buscando a redenção. Marlos começou a perceber que tinha algo errado. Assim que seus amigos abriram os braços e entraram na igreja, Marlos escutou um choramingo atrás, e ele notou que lágrimas estavam escorrendo dos seus olhos. Ele estava pedindo misericórdia, mas agora ele estava desperto, agora ele estava sabendo. Ele então se levantou do chão, abriu os olhos e percebeu, para o seu medo e aflição, que seus amigos haviam sido mortos em uma explosão na base. De certa forma, ele saiu vivo e ileso. Agarrava agora os corpos dos amigos. A cidade, os fantasmas, tudo não havia passado de mera ilusão. Escapando da cidade fantasma, ele se deparou com uma realidade em que ele não poderia fugir. O telefone tocou pela 1000ª vez naquela delegacia, naquele mesmo dia. O delegado já estava de saco cheio de ouvir aquele barulho infernal. Mas dessa vez era algo importante. Dessa vez era ninguém mais e ninguém menos que o prefeito. O rabugento prefeito. Assim que o delegado atendeu, ele queria não estar vivo e queria estar trabalhando em qualquer outro lugar em que a pressão seria menor. Tipo, empacotando caixas da Amazon ou algo que o valha. O prefeito estava muito irritado e deixava isso bem claro em suas palavras. Delegado, aquele corpo está 3 dias pendurado naquela árvore. Ninguém resolveu ainda esse problema. O que vai precisar acontecer? Espero que isso seja resolvido hoje de noite. Estamos entendidos? A cada dia que aquele maldito corpo fica pendurado naquela árvore,
mais e mais turistas deixam de vir à cidade. E o prefeito desligou o telefone bravo, antes que o delegado pudesse pensar em uma resposta. Como os turistas de outra cidade e país saberiam daquele corpo? Bem, o delegado resolveu deixar para lá. Ele pegou o telefone e imediatamente repassou a bronca a outras pessoas. É assim que funciona a hierarquia. Um ouve calado e passa para o outro ouvir calado, e etc., até chegar na base. 3 dias atrás, uma criança brincava perto dos limites da floresta da cidade. Sua bola havia caído ali, e quando a criança foi buscar para prosseguir com as brincadeiras, ela viu um homem pendurado por uma corda na árvore. A criança tapou a boca com a mão. Estava assustada com aquela imagem e saiu correndo para buscar ajuda. Já havia chegado a noite, de uma forma muito rápida, assim que os peritos chegaram, e algumas coisas começaram a ocorrer ao redor. Os peritos estavam esperando que algum animal pudesse aparecer e atacar, mas não existiam predadores ali, assim, tão perto da cidade. Eles não andaram nem 1 minuto da rua para a floresta dentro. O corpo estava quase na estrada, muito perto da vista das pessoas. Eles olhavam de perto o corpo, notaram algumas marcas misteriosas, como desenhadas na pele, indicando que ele tinha sido morto por alguma seita. Eles tiraram algumas fotos e colheram pistas ao redor. O caso indicava que havia sido assassinato. Mas quando os peritos começaram a trabalhar no corpo, remexeram seus bolsos em pensar em retirar a corda e descer ele da árvore, um homem apareceu, vindo de dentro da floresta. O homem então disse: "Eu não faria isso se fosse vocês." Os 2 peritos deram um pulo de medo e rapidamente largaram o corpo da árvore. O homem, com uma aparência bem antiga, continuou contando: "Se esse corpo for retirado dessa árvore, uma enorme maldição se abaterá sobre a cidade. É um aviso que eu estou dando, e se eu fosse vocês, daria-o fora rapidamente. Sinto que o mal está chegando e ele tem pressa. É algo ancestral que nunca descansa." Os 2 homens, engolindo em seco, ficaram lá, esperando que aquele misterioso homem estivesse falando que estava brincando, que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Mas o homem apontou para algo dentro da floresta, e os homens ouviram e viram, primeiro um barulho de algo se arrastando pelo chão de folhas e grunhindo. Depois, uma fumaça densa com sons de engrenagens se aproximando. Os 2 homens não quiseram ver o que era. Recolheram rapidamente as suas coisas e foram embora. Iam trabalhar no laboratório. De manhã, eles mandariam alguém vir e retirar o corpo para levar ao IML. No dia seguinte, ninguém teve a coragem de retirar o corpo. Ele já estava fedendo muito e já estava rodeado por diversas moscas varejeiras que colocariam ali os seus ovos. Em breve, milhares de vermes estariam andando naquele corpo. Mas o misterioso homem ainda estava lá, como um guarda, para contar as histórias mais macabras e assustar quem quisesse mexer no corpo pendurado. Novamente, os homens não conseguiam retirar o corpo da árvore, e eles foram embora. O delegado, furioso, deu uma enorme bronca nos 4 funcionários e mandou que eles fossem lá imediatamente retirar os corpos. O delegado, ele não queria desculpas dessa vez. Aquele corpo tinha que sumir o mais rápido possível, hoje ainda. Não poderia ficar novamente para o dia seguinte. Eles não poderiam protelar mais uma vez.
Quando o grupo de voluntários foi lá para retirar o corpo, ouviram do mesmo homem a mesma velha ladainha de sempre, que as maldições viriam e que elas eram sem precedentes e que eles seriam os únicos responsáveis pelo mal que se abateria sobre a cidade. Mas sabendo que eles não poderiam voltar sem o problema resolvido, eles então cortaram a corda e retiraram o corpo ali mesmo e seguindo as recomendações. Como ninguém havia reclamado do corpo, eles enterraram ali mesmo na floresta. Depois de terem enterrado o corpo, fizeram uma pequena prece e colocaram uma plaquinha improvisada para marcar o lugar em que ele havia sido enterrado, o seu descanso eterno. O homem misterioso ficou de longe o tempo todo, observando o trabalho dos voluntários. Ele apenas sacudiu a cabeça e pensou: idiotas, eles liberaram o mal. Agora que arquem com as consequências. E do mesmo jeito que ele aparecia, esse homem misterioso sumiu entre as árvores. Assim que os voluntários foram embora, uma névoa densa começou a sair do buraco aonde o homem havia sido enterrado. A névoa trazia um misto de dor e lamento. Alguém que se foi, se aprofundando em cada residência daquela pacata cidade, inundando o coração das pessoas, do delegado ao prefeito. Conforme o terror se alastrou na cidade, trazendo mortes, destruição e uma angústia terrível nas pessoas, o cenário desolador perfeito para um macabro filme de horror. Os voluntários perceberam tarde demais que haviam trago uma maldição para os seus lares. Um aviso que você deve sempre confiar nas palavras das pessoas mais velhas, ainda mais se elas tiverem um semblante muito misterioso.